Muito bom dia a todos, bem-vindos à 11ª edição do Algarve Trade Experience. É uma honra estar aqui mais uma vez. Queremos agradecer-vos por estarem presentes mais um ano. Sabemos que muitos de vós participaram desde a primeira edição. Quem vem pela primeira vez explicar muito rapidamente aquilo que é o Algarve Trade Experience, é um evento promovido pela Garrafeira Soares, que tem como objetivo partilhar as suas marcas e dar a conhecer, nesta altura do ano, em que vai iniciar a época sazonal, apresentar as novidades para a época, novas alternativas ao consumo, novidades, tudo aquilo que podem trazer para o Algarve, para a hotelaria e que possa fazer a diferença e que possa desenvolver também experiências diversificadas entre todos os players. Como sabem, quem já participou neste evento, temos esta parte da manhã em que nos dedicamos aqui à partilha das experiências normalmente dos produtores. A Garrafeira Soares é uma empresa que se foca na área dos vinhos e em toda a sua evolução e nos espirituosos também. Temos estes dois mundos. Neste momento, noutra aula aqui deste maravilhoso espaço, está a começar a primeira prova especial de vinhos, e este ano, num ano em que vivemos em mudanças tão grandes a todos os níveis e com tantos desafios, resolvemos fazer também a diferença, em vez de fazer as tradicionais apresentações das marcas, que são sempre super bem-vindas e que também trazem todas as suas inovações e toda a sua criatividade, colocar todos os players que aqui estão presentes, marcas, jornalistas, atores, clientes, a debater aquilo que tanto se fala, que é a forma como está a evoluir estes setores, a forma como as pessoas estão a consumir. E quando falamos em consumir, falamos em álcool, sem álcool, com bolas, com riscas, com tudo aquilo que a Garrafeira Soares tem para oferecer, que não é só bebidas com álcool, mas são muitas alternativas de bebidas que podem ser servidas de forma simples e natural, sem complementos, ou que podem, de uma forma tão inovadora e criativa, ser complementadas entre elas. É isso que o Algarve Trade traz este ano, é o que é que nós podemos oferecer de diferente ao novo consumidor, o que é que ele procura, de que forma é que socializa hoje, as novas gerações só querem beber bebidas sem álcool ou não, ou continuam a querer beber bebidas com álcool, mas privilegiam talvez produtores que tenham outras preocupações na produção dos seus produtos, tantas questões. E tanta necessidade há, em momentos desafiantes como este em que vivemos, de nos adaptarmos àquilo que o consumidor procura, àquilo que nós podemos também fazer de melhor para lhes proporcionar uma experiência mais enriquecedora e que o consumidor sinta que cada vez mais é uma mais-valia ir socializar, ir ter experiências em sítios tão diferentes e em tantos sítios e ver tantas coisas que podem ser de uma panóplia cada vez maiores. Agradecemos mais uma vez aqui, para além da vossa presença, o facto de pessoas com quem temos relações comerciais e amigos, e como estamos a abordar ou a envolver mais uma edição no tema do cinema, que também ele, ao longo da história, nos traz tantas experiências de bebidas, de vinhos, de cocktails, tantas coisas, conhecem tantos filmes que retratam essa forma como as pessoas socializam. Convidámos aqui, em primeiro lugar, um amigo de longa data, um ator, um dos mais relevantes atores do panorama nacional, Ricardo Pereira, também ele ligado, de alguma forma, à restauração, e que desafiámos a vir aqui
estimular os convidados todos que aqui estão. Aquilo que fizemos também, para que vocês possam ouvir vários lados e várias opiniões, foi convidar amigos e parceiros dos vários lados, das marcas, mas também os clientes, de que forma é que eles veem estas evoluções e que veem estes desafios. E agradecemos ao Ricardo, em primeiro lugar, por vir estimular aqui os nossos amigos e parceiros. Depois queria agradecer muito ao João Mourão, aqui logo ao lado do Ricardo. O João Mourão há cerca de 12 anos, que é 12, que é o diretor-geral da Prime Drinks, uma das grandes distribuidoras com várias marcas e várias categorias em Portugal. Depois, ao lado do João, temos o Paulo Gulujan, que é o Managing Director da Diageo, mais uma grande empresa de distribuição mundial, com muitas marcas, com muitas alternativas e muitas soluções, e que com certeza, sendo uma multinacional, fará bastante investigação sobre estes temas, sobre estes desafios. De qualquer forma, é uma empresa que opera mundialmente, certo? O Paulo representa a Península Ibérica, é isso? Ok. Obrigada também, Paulo. Depois temos aqui uma das, talvez seja a empresa mais antiga de distribuição em Portugal. Quantos anos, Ricardo? 40. Então um bocadinho mais recente que a nossa, que é a Garrafeira Soares, mas é uma das mais antigas e importantes empresas de distribuição em Portugal, em Lisboa, opera em Lisboa, que é a Solbel, e o Ricardo é o CEO da empresa, é a nova geração, é a segunda geração da empresa, à frente da empresa, e obrigada, Ricardo, para além de ser parceiro, de termos relações comerciais também. É nossa amiga há muitos anos, começámos mais ou menos com a mesma idade a trabalhar nas empresas da família, e obrigada por estares presente. Depois temos aqui em representação então da restauração o António Pinto, que vem em representação de um grupo grande, com muitos restaurantes, já não sei quantos, António? 19 restaurantes, vem em representação do grupo No Solo, é uma das caras que representa a empresa, como administrador também. Depois ao lado temos uma pessoa também amiga da família, como praticamente todos os que aqui estão, e que representa um dos restaurantes mais icónicos do nosso país, um espaço incontornável, não é um restaurante, eu diria que é uma instituição. O Pedro também é a nova geração, foram os pais que começaram, e é proprietário do Solar dos Presuntos em Lisboa, um restaurante que serve num patamar de qualidade muito, muito alto, cerca de 700 refeições por dia entre almoços e jantares. É notável também, e muito obrigada por estares aqui também a falar um bocadinho sobre estes temas, também do lado dos nossos clientes e da restauração, e de alguém que, tendo 700 clientes por dia numa casa que atinge um nível de qualidade muito alto, terá com certeza muito para dizer acerca do consumidor. E depois o senhor que está na última cadeira, eu não conheço, acabou por chegar aqui, sentou-se. Todos conhecerão, eu acho, mas para alguém que vem pela primeira vez e não conhece, Paulo Soares, a nova geração também da empresa da Garrafeira Soares, que também, com tantas lojas, com uma equipa tão incrível de comercial a visitar todos os dias tantos restaurantes, terá com certeza também, e tão próximo de vocês, todos que estão aqui, uma parte da equipa pelo menos, não sei se já está toda, terá bastante a dizer também. Vou deixar-vos com o Ricardo e com todos, e no final, se tiverem perguntas, gostaríamos também que houvesse aqui uma participação de todos, porque acho que é este o objetivo, é falarmos todos e chegarmos a conclusões, ou futurologia acho que ninguém consegue ainda, mas pelo menos perceber o que é que está a acontecer já neste momento e podermos adaptar ao futuro. Obrigada. Obrigado, Rita. Vou deixar esse aqui, fica aqui já. Obrigado.
Então, a todos, muito bom dia. É um prazer estar aqui a dar início a mais um Algarve Trade Experience. Este painel de convidados aqui é extraordinário. Quero deixar-vos à vontade, visto que são novas gerações, vocês todos, têm esse fulgor e essa energia, portanto, gostaria mesmo até que a nossa conversa, mesmo eu fazendo a pergunta a quem quer que seja, a cada um de vocês, que tenha essa interação e essa troca que eu acho que inclusivamente esta área e este negócio necessariamente tem. É um negócio que vive de equipas, da interação entre as equipas e exatamente entre vocês também naturalmente a partilha de conhecimento, para depois trazermos isso também à nossa plateia, os esclarecimentos necessários a todas as dúvidas que obviamente também nos pairam, porque são uma plateia também necessariamente técnica. É um prazer estar aqui a moderar este debate, não vou alongar muito. O nosso tema de hoje é que categorias estão realmente em risco e quais é que se estão a adaptar melhor. Introduzindo e contextualizando um pouco este assunto, existe um decréscimo no consumo global de bebidas alcoólicas, não afeta necessariamente todas as categorias de forma igual, de forma homogénea. Categorias associadas com o contexto de bares e discotecas, como os espirituosos, tendem a crescer mais, bem como o vinho, principalmente nas faixas etárias mais jovens. Ainda assim, estes padrões são altamente dependentes do mercado em que se encontram, porque, por exemplo, em alguns mercados os espirituosos apresentam maior resiliência, beneficiando da valorização de experiências de mixologia e consumo premium. E no vinho observa-se também uma tendência da questão premium. Embora o volume diminua, o valor mantém-se ou cresce ligeiramente, pois os consumidores optam por beber menos, mas melhor. A cerveja enfrenta novos desafios e desafios semelhantes, sobretudo nos segmentos tradicionais, enquanto categorias inovadoras como cervejas sem álcool ou ready to drink demonstram forte crescimento e renovam a relevância no segmento. Para distribuidores, produtores, compreender quais as categorias estão mais expostas ao declínio e quais é que apresentam maior potencial de crescimento, será sem dúvida fundamental definir estratégias de portfólio e investimento e posicionamento competitivo em Portugal e naturalmente a nível global. Ora, o nosso negócio também não fosse um local to global ou às vezes o inverso, porque obviamente também respeitamos as tendências mundiais. Portanto, e começando aqui o nosso painel, começaria ali por aquele senhor que ninguém conhece, o Paulo Soares, o CEO da Garrafeira Soares. Lançando a primeira pergunta, Paulo, diria em que categorias é que a quebra no consumo mais estrutural, onde ela é mais estrutural e mais conjuntural? Bom dia a todos, muito obrigado, cumprimento aqui os meus colegas de painel. Essa pergunta é uma pergunta difícil e para a qual as empresas têm também feito muita pesquisa para saber, porque ainda há dias conversava com o Paulo no nosso escritório e ele, as coisas não são assim tão lineares. Dizem, por exemplo, que uma das categorias mais que cresce na Diageo é a Guinness, não é? Que é uma cerveja. Portanto, e nós no Algarve, apesar de tudo, a Garrafeira Soares, por exemplo, o ano passado, não sentiu realmente essas quebras. Agora, há de facto tendências que se podem identificar, e já falaste um pouco nelas. Há, e não vende agora, vende talvez há 20 anos, uma premiumização clara das marcas, portanto todas as marcas talvez tenham tendencialmente vender mais os seus produtos premium e vender menos, se calhar, as categorias mais baixas. Como também disseste, e muito bem, há novas tendências de consumo, onde claramente os produtos sem álcool, ou os no-low, como falam, portanto, no álcool ou low álcool, têm a tendência a crescer. E, obviamente, a Garrafeira Soares também está atenta e estamos numa fase muito inicial, porque são movimentos que lá fora já se sente um bocadinho mais de tendência, mas em Portugal é baixo. Os vinhos sem álcool já começamos a sentir uma certa
ontem, por acaso, o Franco, do grupo No Solo, mandou uma mensagem, portanto, porque ele era para estar aqui no painel, no convite estava o Franco e ele informou-me que não viria, e no fim da mensagem ele diz uma coisa: Paulo, temos que falar num tema, estou a pensar meter vinhos sem álcool. Também deve saber isso. Portanto, mas falámos depois, porque ele teve que ir para a Itália, por isso é que não está cá, mas falámos depois, mas tem que meter vinhos sem álcool. Portanto, há de facto, sente-se este buzz no mercado, mas depois os consumos não refletem, na verdade, ainda isto, que as pessoas sentem a necessidade de ter nas suas cartas vinhos sem álcool, cervejas sem álcool, mas depois as percentagens de vendas, eu falo pelo Algarve, pela nossa experiência, ainda não são muito grandes. Sim. Entrando então um bocadinho mais, bom, esse paralelismo muito bom, não é? E vamos falar sobre a zona também onde o mercado às vezes está incluído, faz com que naturalmente exista um melhor ou pior desempenho, naturalmente. E estás aqui a falar do Algarve, que é uma zona que tem muitas casas e tem um verão muito forte, com muita gente que vem de fora. Entrando um bocadinho mais na história do vinho, porque falaste também do vinho, e sendo vocês também, além da Garrafeira Soares, produtores de vinho, lançando também esta questão, especialmente no setor premium, é previsível que venha a cair, ou tu achas mesmo que esse segmento se mantém mais estável? Exatamente como eu introduzi, talvez beber menos, mas melhor, e equilibrando a receita. O que é que pensas sobre isso? Não tenho dúvidas que pode haver tendências, e sente-se isso nas crises. Nos momentos de crise as pessoas refugiam-se talvez em vinhos mais económicos, mas se olharmos a longo prazo, e penso que aqui é transversal a todas as categorias e nos vinhos é a mesma coisa, essa tendência que tu disseste é exatamente aquela em que acreditamos e que a Malhadinha acredita, é que as pessoas vão beber menos, mas se vão beber menos, vão beber melhor. E então, e talvez por isso, e se olharmos nos últimos 20, 30 anos, surgiram quase categorias dentro da categoria, não é? Se olharmos para as vodkas, por exemplo, e está aqui a Diageo, que tem uma vodka Ciroc, que há 20 anos atrás, se calhar, os números eram insignificantes, mas podemos falar de uma Grey Goose, podemos falar de várias marcas que surgiram, e as pessoas, de facto, tendem a, não querendo beber tanto, indo para um consumo mais moderado e mais saudável, talvez, claramente, quando bebem, então vão ter a oportunidade de beber uma coisa melhor. E nos vinhos não temos dúvidas que é essa a tendência. Embora possa haver aqui ciclos mais curtos, principalmente nos momentos de crise, onde as pessoas podem consumir algo mais barato. Sim, obrigado, Paulo. Eu acho que isso também se reflete muito no mundo que vivemos hoje, não é? Deixa-me só fazer uma parte que é importante, porque o Algarve, apesar de tudo, há talvez, depois o Ricardo poderá dizer melhor, e quem está aqui no painel, há uma diferença pequena do Algarve para o resto do país e para outras zonas do mundo. É que, sendo um destino de férias, também há um pouco, quer dizer, vou beber menos, vou beber melhor, ou não bebo à semana, bebo só ao fim de semana, mas quando as pessoas estão de férias, estão mais desinibidas, estão mais descontraídas e têm mais propensão, talvez. Portanto, talvez sintamos um pouco menos o impacto desta realidade por estarmos exatamente num destino de férias onde as pessoas, nesse período, também alteram um bocadinho os seus hábitos ou as suas tendências de consumo. Sim, isso de facto é bastante importante. Aliás, existem aqui várias questões que falam exatamente isso: a geografia, o lugar, a época do ano e o momento. Isto também existe muito esse consumo, naturalmente, do regime de dia-a-dia, de trabalho, naturalmente, ao regime, não é, de férias, em que as pessoas têm outra percepção e outro olhar, sem dúvida. António, para falar, bem-vindo ao nosso painel. António, do Grupo No Solo. São 19 restaurantes, são muitos clientes diariamente atendidos, como o Paulo estava a dizer ontem em conversa com o Franco. Vocês têm que olhar para o cliente, têm que entender quem é o vosso cliente e naturalmente ter algo para lhe oferecer. E o cliente hoje em dia é completamente transversal. O cliente hoje em dia gosta de ter um pouco de todos os produtos. É problemático às vezes, vão ter que ter uns armazéns maiores, quem trabalha na restauração, para ter o produto necessário para oferecer. A distribuição adora, de certa forma, acredito, porque alarga a sua mostra de produtos, e hoje são muitos produtos que existem. Mas uma pergunta também muito importante: nós temos vivido nos últimos anos um impacto muito grande do turismo nas nossas receitas, nos funcionamentos das nossas casas. Será que o turismo mascara ou ajuda a resolver os problemas? Boa tarde a todos, ou bom dia, aliás, a todos.
O turismo ajuda muito, ou seja, o turismo, sobretudo na região do Algarve, que vive de uma forma sazonal, acaba por mascarar um bocadinho e esbater um bocadinho o funcionamento dos restaurantes e dos bares e das discotecas, acaba por apoiar muito, sobretudo em períodos mais fracos de consumo, sobretudo fora da época de verão. Ok, portanto faz-nos sentir, na verdade, as oscilações, não é? E percebemos que realmente o turismo é fundamental e é para continuar e obviamente será. Quais são as principais diferenças nos tipos de produtos consumidos nas novas ocasiões? Por exemplo, hoje em dia olhamos, e o Paulo falou disso, e naturalmente quem está no lado da distribuição e da representação de marcas falará disso, os períodos de consumo são diferentes, o mundo está diferente, se calhar as pessoas antigamente procuravam mais uma saída à noite, hoje em dia substituem por sunsets, matinés, portanto, qual é a diferença hoje de consumo entre um sunset e como antigamente era mais focado, e embora exista obviamente hoje em dia, mas hoje existe uma diversidade de oportunidades de consumo. Qual é a diferença entre um sunset e um consumo noturno e onde é que ele hoje em dia acontece em maior predominância? Bem, a tipologia de consumos eu acho que tem vindo a mudar um bocado de uma forma geral. Acho que sobretudo sobre as novas gerações, há uma procura mais acentuada sobre o consumo de produtos mais naturais, mais sumos, não tão alcoólicos ou com teores alcoólicos mais baixos. E o consumo, de uma forma geral, acho que tende a antecipar-se. Ou seja, as pessoas começam a beber um pouco mais cedo, também terminam um pouco mais cedo. Acho que o consumo de espirituosos tem-se mantido, mas em momentos diferentes do consumo. Por exemplo, a procura de alguns cocktails, nomeadamente das margaritas, de Moscow Mules, tem feito parte, se calhar, inclusivamente das refeições e do pré-refeições, assim como os vinhos, que era um produto muito associado às refeições, fazem parte também dos atuais consumos durante a tarde e de períodos não tão expressivos como eram há uns anos atrás. Nota-se um bocadinho esta diferença de consumos também. Daí também as próprias casas terem investido também, e também as marcas, não é? Nesta coisa, diria, mais bonita de se montar, neste espetáculo que também é o que um profissional dessa área de cocktails faz, não é? As casas têm investido muito nesse caminho, certo? Sim, procuramos adaptar os momentos de consumo às necessidades dos clientes. Daí ainda ontem, quando estava em reunião com o Paulo, a procura de um vinho sem álcool, que seguramente vai ter uma expressão muito reduzida, mas é uma necessidade, é uma nova necessidade que começamos a identificar da parte dos clientes. Também procuramos ir de encontro às necessidades dos clientes e adaptarmos a oferta sempre à procura. Paulo, agora para você. Paulo, que categorias é que dependem mais da ocasião onde se está? Quais é que são? Bom, primeiro, bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês, com a Garrafeira Soares. É um privilégio estar discutindo um pouco temas tão importantes para a indústria como tudo que a gente vem falando aqui. Bom, primeiramente, eu acho que as ocasiões elas vêm mudando constantemente, né? Para mim, mais do que responder essa pergunta, eu acho que as categorias, existe uma relação direta com algumas específicas ocasiões, mas eu acho que é a indústria e a marca que tem que se adaptar a essas novas categorias, né? Essas novas ocasiões de consumo, perdão. Então, mais do que a gente esperar que o consumidor vai estar mudando constantemente e um dia ele volte a consumir essa marca, como a marca se adapta a essa específica ocasião de consumo. Então, isso vem mudando muito. Obviamente que acho que a grande mudança para todos nós, não só na nossa indústria como em outras, é a informação. Então, as redes sociais, as mídias sociais aceleram muito o processo de transformação do comportamento desse consumidor. E com tudo isso, o tipo de leitura de informação, de comportamento de consumidor, de ocasiões de consumo, que nós da indústria, assim também como os parceiros de distribuição, a gente tem que estar à frente disso, né? Porque o consumidor muda muito rápido. Na nossa empresa, na Diageo, por exemplo, a gente lê anualmente conversas de mídia social. Hoje em dia é muito fácil você fazer isso usando a tecnologia de scraping, né, que você faz globalmente. A gente leu
recentemente mais de 60 milhões de conversas relacionadas ao consumo e consumo de bebidas alcoólicas, e daí saem algumas tendências, né? Algumas, vocês já comentaram aqui, por exemplo, o sunset, o que a gente chama na Espanha de tardeo, por exemplo, assistir esportes na televisão, tem algumas tendências que começam a crescer cada vez mais, e se as marcas não souberem se adaptar a isso, elas começam a ficar para trás, obviamente, né? E acho que há muita coisa acontecendo do ponto de vista de marca e de distribuição já para se adaptar a esse novo momento. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né? Todo o ano, até porque o mundo, é engraçado ouvir o painel de lá para cá, e depois voltaremos ali, mas o mundo antigamente quase que dava para fazer uma estratégia anual, há 2 anos. E hoje em dia as estratégias são mais curtas, não é? Porque o mundo está a mudar muito rápido. Mas com essa mudança rápida, com essas conversas todas que vocês leem e que daí saem as tendências para o mercado, para eles também, quem está na área, quem trabalha tecnicamente esta área, existe muita informação a ser passada porque estão no terreno, muitas das pessoas que estão aqui presentes, e portanto também têm que lidar com o cliente, não é? E adaptar-se a essas mudanças. Com isto, existe alguma categoria que pode desaparecer? Eu acredito que não, Ricardo. Eu acho que se você olhar algumas marcas, por exemplo, na nossa empresa, na Diageo, a gente tem marcas com mais de 200 anos. Você pega uma marca como Johnnie Walker, tem mais de 200 anos. As categorias e o mundo dos espirituosos tem sido muito resiliente ao longo de muitos anos, né? Se você trouxer desde a época da lei seca nos Estados Unidos até a quantidade de regulamentações que a categoria vem passando ao longo do tempo, ela continua muito resiliente. Então eu não acredito que as categorias algumas delas cheguem a desaparecer. Eu acho que existem flutuações de consumo, né? Faz uns 4 anos a gente falava muito que vodka caía muito. Hoje vodka volta a ter, né, uma relevância maior dentro do mundo de espirituosos do que tinha há 4 anos. Existem flutuações, mas eu realmente não acredito que as categorias alguma delas vai desaparecer. As que mais crescem no curto prazo são as derivadas de agave, então tequila segue muito forte. Tudo que é RTDs também tem seguido muito forte, o que traz diretamente a essa tendência de bebidas mais leves, com menos teor alcoólico. Então, marcas se adaptarem a esse ambiente. No nosso caso, por exemplo, a gente tem Tanqueray RTDs, a gente tem Johnnie Walker RTDs, a gente tem em alguns países Dom Julio RTDs, quer dizer, a gente tem que se adaptar também, trazendo o mundo de espirituosos para o pronto para beber, para o RTD, para garantir que a gente continue nessa jornada. Mas não acredito que a gente vai ter categorias que desapareçam, não. Eu, antes de passar ao João, essa questão que você trouxe, a tequila é uma bebida com alto teor alcoólico, ao contrário, de outras que têm baixo teor alcoólico, mas tornou-se uma coisa, diria, fancy. Porquê? Há um storytelling associado à tequila, é o facto de algumas caras reconhecidas no mundo se terem associado a esse produto, porque isso também funciona muito, naturalmente, na divulgação de determinado produto. Como é que vê isso? Eu acho que pergunta excelente. Para algumas gerações, a minha geração, quando jovem, por exemplo, a tequila era normalmente tomada em shots e uma tequila normalmente de baixa qualidade, né? E muito mais, né, em ambientes de alta energia, ambientes de casas noturnas e tudo. Isso vem mudando ao longo do tempo. Hoje em dia, as tequilas que mais crescem são as tequilas premium e super premium, onde as pessoas procuram por qualidade. Você não bebe mais em shots, né? A gente tem a Dom Julio 1942, onde você bebe normalmente numa taça de champanhe, né? E você bebe calmamente, né, aproveitando cada gole que você dá na bebida pela qualidade que ela traz, sem ter aquela sensação tradicional da tequila que queima da geração anterior, né? Além disso, tequila virou um ingrediente muito importante para muitos coquetéis,
né? Então a gente fala do teor alcoólico, mas a partir do momento que você dilui ela com outros ingredientes, passa a ser refrescante, passa a ser muito mais interessante. Obviamente é o caso das margaritas e também é o caso das palomas, né? Que talvez seja um dos coquetéis que mais cresce em termos de tendência e leva as tequilas como o principal ingrediente. Bom, você falou exatamente isso, dessa mistura, não é? Onde dilui também esse teor alcoólico. Isso faz com que haja muita investigação por parte de quem representa, vende, distribui uma bebida. João, quem é que está a inovar melhor? A cerveja, o vinho, os espirituosos, os RTDs e quais marcas? É uma pergunta que tem uma amplitude quase que torna impossível responder. Temos tempo. Ou seja, a inovação tem muito a ver com o próprio mercado onde nós estamos, tem muito a ver com a realidade onde nós estamos. Eu, estando já em grande consumo há 35 anos, uma coisa que eu nunca gostei e nem nunca tentei fazer daquilo que eu fui aprender ao longo da minha carreira foi generalizar. Porque quando nós temos um princípio muito matemático de perceber o consumidor, de perceber os mercados, desenvolver as marcas, quando generalizamos, distraímos-nos. Isso normalmente quando nos distraímos perdemos a oportunidade. Okay? Por isso eu não me atrevo especialmente quem tem experiências internacionais, a falar de outros mercados, agora atrevo-me a falar do mercado português. Okay, porque o mercado português nós conhecemos bem, somos um mercado eminentemente de vinhos, o maior consumidor de vinhos per capita do mundo, temos uma economia completamente baseada no vinho, desde o Algarve atrás os montes, é difícil percorrer qualquer estrada em Portugal onde nós não vimos vinhas e não há a economia do vinho dentro do país. E logo o vinho aqui assume uma dimensão em termos da própria necessidade de crescimento, de inovação, de afirmação do país, que é muito importante. Por isso essa pergunta direcionada a mim, Ricardo, vai sempre puxar mais para a parte do vinho como inovação, onde tem muito a ver depois... Sim, Paulo. Eu tenho que te interromper para dizer uma coisa que tu tinhas uma resposta super fácil, é que a Prime Drinks representa desde o início, desde sempre, a marca que para mim foi a marca mais inovadora, que reinventou completo uma categoria e que levou as outras categorias atrás, que foi o Gin Hendrix. Foi o primeiro gin premium que apareceu numa altura em que não havia vodkas premiums, não havia tequilas premiums, e a Hendrix, e sem associar ninguém famoso atrás, só apenas com um conceito e com uma nova abordagem à bebida, uma categoria que estava completamente em queda, que era o gin, que estava envelhecido, foi a primeira categoria a reinventar-se completamente. Portanto, e uma marca que é tua. Estás-me a estragar a punchline completamente, quer dizer. Ele ia chegar lá, Andeu aqui a tentar fazer o build-up para depois tu me cortares as pernas, não dá. Estou a brincar. Ele ia passar pelos vinhos. Ele sabe porque ele já conheceu a destilaria de Hendrix e por isso é que ele está também tão conhecedor e é realmente uma experiência incrível. É uma experiência incrível em termos de posicionamento de marca. Aquilo que se tem feito em termos de, como o Paulo estava a dizer, dentro de Hendrix, agora também completando um bocadinho, não é só o produto, é o conceito que está por trás do produto, é o storytelling, é o envolvimento. É toda uma experiência absolutamente incrível, mesmo que nos surpreenda a nós, que somos profissionais, que trabalhamos a marca há muitos anos, ir lá, conhecê-la, é realmente imersivo. Okay? E essa parte da imersão, quando passa para o consumidor, e depois quando passa realmente em termos do valor da marca que é reconhecido pelo consumidor, é muito importante. Essa é um tipo de uma lógica de inovação. Outra lógica de inovação era aquela que o Ricardo também estava aqui a dizer no princípio, antes da conversa. E aqui entramos já mais no patamar dos vinhos. Daquilo que também já se falou, que eu não vou repetir, que é o low alcohol ou o low alcohol. E muito também com o perfil de consumidor que cada vez temos mais, que já falámos aqui assim, da Gen Z, ainda que também podíamos falar também do target mais feminino ou do target mais masculino, que acaba por ter também bastantes diferenças na maneira de abordar determinados produtos. Muito importante, por exemplo, é aquilo que tem sido feito em termos de produtos mais frescos, também para consumo não noturno, e muitas vezes, como o Paulo estava aqui a dizer, fim da tarde, consumo diurno, que esta nova geração tem mais, que é as bebidas, por exemplo, das bolhas, que estão a crescer muito, que é muito mais leve, dentro dos espumantes, pró-secos, cavas, também em termos de Espanha, que estão, dos espumantes espanhóis, que estão a crescer bastante. Muito, muito importante, as bebidas aromatizadas,
É um mercado que tem crescido brutalmente em termos de inovação dentro dos vinhos. Muito importante também segmentos que estavam antigos, como o Paulo deu, muito antigos, que estavam parados ou mortos, ou que nem sequer tinham, vamos dizer, tinham hábito em termos de consumo ou de cultura portuguesa, como as sangrias, e tem crescido exponencialmente, e a Prime Drinks, neste caso, através de algumas das nossas marcas, especialmente Casal Garcia, tem sabido navegar estas oportunidades em termos de inovação, com crescimentos de muitos mercados que eram praticamente insignificantes hoje para muitos milhões de euros. Há também uma lógica de premiumização em termos de whiskies e especialmente dos agaves, das tequilas, através do agave, porque é realmente uma planta incrível que permite-se fazer uma espirituosa com a mesma lógica que se faz quase um vinho, onde a planta, a origem vamos dizer, tem muita importância no produto final. A nova grande tendência, e por isso o que é que eu quero dizer? Adaptando a cada tipo de mercado, adaptando a cada tipo de consumo, adaptando a cada tipo de oportunidade, a evolução, e quem é mais inovador não é linear, é onde estão as oportunidades. Os RTDs, houve mercados como os norte-americanos e de outros países que cresceram brutalmente, em Portugal nunca tiveram tração. Por isso não é linear. O que é que nós temos que fazer? Acabando de responder à tua pergunta para não me alongar. Temos que olhar para o mercado, temos que olhar para o consumo e temos que olhar para as oportunidades e saber navegá-las. Isso é que é a nossa responsabilidade enquanto capitães da categoria e gestores. Sim, isso acaba por ser, diria, quase consensual, obviamente, nos mercados. Não sei se, por acaso, isto eu falo sem essa experiência, mas o mercado espanhol é muito semelhante, talvez, ao português, ou nem por isso? É diferente? Já agora, para deixar esta questão. Eu vou dar, não, mas é para mim. Falámos do mercado português e já agora gostava de ter um olhar, não dos dois. Dos dois. Eu acho que em vinhos é muito idêntico. Em vinhos é muito idêntico. Em geral, eu diria que se calhar é um mercado, obviamente, por todas as razões históricas e até culturais, é se calhar o mercado mais idêntico ao português e ao espanhol. Vinhos muito idênticos, onde a penetração de vinhos estrangeiros é muito baixa, porque as produções de vinhos locais é altíssima. Em termos de lógica, havia uma lógica muito mais antiga de consumo de gin em Espanha, que é muito mais recente em Portugal, e que nos fomos habituando, ao contrário, e diria em termos espirituosos também dos whiskies, que acaba por ser o maior mercado em Portugal e creio que é o maior mercado em Espanha também de espirituosas. Também somos muito idênticos e em termos de longevidade e da penetração e do tipo de target que nós atingimos com os whiskies e até com os diferentes segmentos que temos. Por isso eu atrevo, vodkas não me atrevo tanto a falar, nem de outros mercados, mas eu acho que em geral são mercados muito idênticos e é curioso, eu estava a falar isso não sei com quem ainda aqui hoje ou ontem, que cada vez mais, especialmente em restaurantes premium e super premium, mas isso depois ali o celular dos presuntos pode dizer, quando tem uma carta de vinhos portugueses tão extensa, hoje em dia já começa a ser necessário vinhos internacionais, porque através do turismo já é esse pedido. E os vinhos que eu vejo muito como oportunidade aqui, neste caso, em termos de Portugal, têm a ver com Provence, que tem a ver com aquele vinho mais fresco, mais leve, com aquele tipo de consumo também durante o dia, fim do dia, e dos rosés que está muito na moda, e espanhóis. E especialmente os espanhóis premium e super premium, porque o turismo espanhol de qualidade que vem cá reconhece esses vinhos e vai querer consumi-los. Mas, Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, só para não repetir, acho que tem coisas muito semelhantes, né? Principalmente quando você pensa em toda a área turística que existe entre Espanha e Portugal. O tipo de turismo é muito semelhante, o tipo de consumo é muito parecido e eu acho que se aprende muito, no meu caso, liderando os dois países, se aprende muito aquilo que acontece em Portugal, se leva para a Espanha e vice-versa. Aqui em Portugal, especificamente, tem um mercado de licores muito grande, até pela marca pela força da marca Licor Beirão, por exemplo, que isso não acontece no lado mais espanhol. Onde eu vejo que há uma oportunidade gigantesca é a exploração do turismo, como dizia o Paulo antes, que as pessoas, o comportamento do consumidor em momentos de férias, ele é muito diferente, né? É um momento onde você normalmente gasta um pouco mais e depois vai trabalhar ao longo do ano para pagar por isso.
ao mesmo tempo é um momento onde você está mais aberto a experimentar coisas novas, então os rituais, esse tipo de coisa. E aí eu acho que sim, Portugal e Espanha são muito semelhantes nesse sentido. Espanha teve em alguns momentos liderança do ponto de vista de inovação, como por exemplo os gins saborizados vieram muito da Espanha. E depois chegaram a Portugal também. Então, eu acho que essas semelhanças têm que ser coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando e garantindo que as sinergias aconteçam. Eu diria que é quase olharmos também para o país vizinho, naturalmente pela sua dimensão, também por ser maior, porque há algumas tendências que vêm para cá. Recuperando ali o que o Paulo disse, lembro-me também perfeitamente do Hendrix quando chegou, mas vinha associado de um storytelling, de uma operação visual também muito bonita, de quem vestia-se a rigor para servir um Hendrix quando vocês faziam as vossas ações de promoção. Portanto, o storytelling é muito importante, naturalmente, quando se introduz uma bebida nova no mercado ou quando queremos, naturalmente, reativar hábitos de consumo com outro package e com outra apresentação a uma bebida mais premium. O João não quis dizer, Pedro, atenção, não quis dizer quem inovava melhor, quem é que ia à frente, se era a cerveja ou o vinho, mas eu vou-te dizer que à frente vai sempre o Benfica, está bem? E como eu sei que gostas muito do Benfica, Pedro, para introduzir aqui a nossa conversa, não, curta o microfone, só podes falar depois da pergunta, que senão não ia dar certo. Estou a brincar. Não, Pedro, agora sem brincadeiras, que categorias, bem-vindo, e que categorias é que sofrem mais no on-trade? Portanto, relativamente ao Benfica, eu por acaso comprei o jornal de manhã e fiquei admirado porque o Mourinho disse que ontem tinha ganho o jogo e portanto é normal que esteja à frente do Sporting. Mas agora falando de coisas sérias, primeiro agradecer à Garrafeira Soares pelo convite e agradecer à família Soares pela forma como receberam estes 2 dias em casa, e vamos transportar um bocadinho isso para a questão do vinho. Portanto, hoje em dia as marcas cada vez são mais, os restaurantes cada vez são mais, e as vendas são iguais, portanto é sempre a distribuir pelo número maior e portanto as receitas do vinho em certos restaurantes baixa porque a concorrência ainda é maior, os restaurantes cada vez estão mais às moscas e nós também temos um dever que é enorme, que é dizermos a verdade das coisas. Eu não consigo perceber o nosso setor quando nós, em dezembro do ano passado, a maioria dos estabelecimentos comerciais fecharam os anos com valores extraordinários, com valores não comparados ao ano anterior, e começámos em janeiro a começar a ouvir uma coisa que eu não percebi. O setor da restauração está em crise em janeiro, portanto, dezembro para janeiro não passou muito, praticamente não passou nada, e começámos a transmitir cá para fora uma situação que está em crise. E quando se começa a falar na crise, fala-se, e as pessoas começam a pensar que de facto estamos numa crise profunda. Eu não sei se estamos, se não estamos, claro que estamos. Não podemos viver num país com a nossa população a receber um salário mínimo no valor que está a receber. É inacreditável, não podemos querer fazer omeletes sem ovos. Mas relativamente ao vinho, eu não noto que haja decréscimo. Assim, as pessoas cada vez mais sabem o que querem, estão muito mais informadas e depois temos as tendências. Eu tenho a sorte de estar há 40 anos no restaurante e tenho a sorte de ter começado a chambrear vinho, quando na altura toda a gente dizia que se tinha que chambrear o vinho. Depois o tempo foi passando, já não era chambrear, era pôr no frigorífico e nós acompanhávamos sempre as tendências que os clientes querem. Relativamente ao vinho e voltando à família, e quando eu falo família Soares, falo também, acho que toda a gente está aqui, somos todos família, porque estamos todos no mesmo barco e devemos pensar o negócio como uma família, discutir os problemas como uma família e não separar muitas vezes as coisas, o que é a restauração, o que é a distribuição, tudo isso faz parte da nossa família, todos nós vivemos para uma família que criou o projeto, ou somos nós próprios, somos uma família que temos atrás de nós famílias que trabalham para nós e portanto as famílias só crescem quando se fala e quando se discutem os problemas. Aliás, é giro, eu estive na Malhadinhas este fim de semana e as nossas conversas praticamente eram todas sobre trabalho, todas sobre o que é que se está a passar, tentar perceber as coisas de uma forma diferente.
mas nós somos um país diferente. Eu falo de Portugal, acho que é inacreditável, por exemplo, a televisão, a informação que passa, não beba, não fuma, mas joguem à vontade, destruam as famílias todas com o jogo, e nós estamos caladinhos e não dizemos nada. Isto é tudo muito bonito, não podemos ter publicidade dos vinhos nas camisolas, nos grandes prémios, mas podemos passar publicidade para o jogo. E o jogo é uma coisa normal, uma família estabilizada, e depois os filhos jogam, destroem as famílias, destroem tudo, mas ninguém se preocupa com nada. Portanto, no fundo, eu acho que o grande problema, hoje em dia, é a regulamentação das coisas. E não pode ser só a regulamentação do setor dos restaurantes, tem que ser a regulamentação de tudo isto. Como é que se pega nisso? É aquelas coisas que a mim não consigo responder. Mas acho que se nós que estamos aqui começarmos a pensar um bocadinho, temos que nos juntar mais vezes, como estes homens fizeram, chamar as pessoas para falarmos um bocadinho dos nossos problemas, o que é que se está a passar, o que é que não se está a passar, é fundamental. E depois chegarmos a quem nos governa, dizer, meus amigos, nós pagamos os nossos impostos, nós temos que ser servidos desta determinada maneira, não é deixá-los. E eu costumo dizer muito, não costumo dizer muito isto, hoje em dia estamos a ser governados por pessoas que nunca na vida pagaram um salário, não sabem o que é pagar um salário, são grandes CEOs de uma empresa porque tiveram boas notas na escola, mas a escola não é só, a nossa vida não é escola, eu não tenho 12º ano, mas tenho uma coisa fantástica que é poder lidar todos os dias com o público, saber quais são os problemas do público, saber quais são os problemas dos meus clientes, do meu pessoal, da minha família, e depois tentar resolver esses problemas. Nós, infelizmente, temos que dizer a eles que nós somos pessoas que, se calhar na Europa, toda a gente fala na Europa, somos os que pagamos mais impostos e que somos os mais mal servidos. Isso é por aí, desculpem eu estar a fugir um bocado à questão do vinho, mas tudo isso também tem a ver com o vinho. Agora, quais são as marcas que possam desaparecer ou não? Eu acho que as marcas não vão desaparecer nunca. Eu acho é que nós temos que começar a passar a informação que é uma marca hoje em dia. Antigamente, quando eu comecei o negócio, Portugal tinha 6, 7 ou 8 referências de vinho. Hoje em dia não sei quantas são, talvez são milhares de marcas, mas dentro das milhares de marcas que existem, depois temos o vinho reserva, o DOC. Depois temos o Touriga Nacional. As pessoas quando vêm falar connosco à restauração, eu fico doido porque eu não consigo, num portfólio que eu quero escolher uma marca, eles apresentam-me 30 produtos. E eu, o que é essas questões que a gente temos que ver. E houve marcas que tiveram que inverter essa questão, que lançaram os monocastas e depois começaram a perceber que era uma confusão na marca, diminuíram essas monocastas para ter 2 ou 3 ou 4 produtos e era muito mais fácil para nós a escolha. E então para o cliente, e ao bocado falaram nas emendas, a emenda do solar é vastíssima e vocês vão ao solar e vocês veem nas mesas praticamente toda a gente a beber. E depois vão a outros restaurantes que têm emendas pequeninas e não vem ninguém a beber. E porquê que é? Se calhar o posicionamento que nós pomos do valor do vinho. Porque eu gosto de comprar, adoro comprar vinho, mas adoro vender vinho. E portanto para vender vinho também temos que ter, saber marcar, assim como vocês também têm de saber marcar o vinho quando o lançam para o mercado. Há muitos casos que lançam o vinho a um determinado preço e depois têm que o baixar, que isso é muito difícil. Eu acho que é começar com os soares, pequeninos, montarem uma adegazinha e hoje em dia tudo o que sai daquela casa é feito como uma família faz, com amor. Os pormenores são cada vez mais importantes no vinho também, a roupagem do vinho é importantíssima, a comunicação que se faz, tudo isso é muito importante. Agora, eu acho que são modas, estamos a vender menos estes 3 primeiros meses, mas acredito que no final do ano todos vamos vender mais. Isso que temos que pôr na nossa cabeça, irmos para os nossos locais trabalhar, com boa disposição, não pensar no que foi o dia de ontem, mas que hoje e amanhã vai ser melhor. E portanto, se nós transmitirmos isso aos nossos clientes, certamente os clientes também começam, desculpem o termo, a abrir um bocadinho mais a carteira e gastar dinheiro em vinho também. Aqueles que estão a fazer dieta fazem, em vez de beberem uma garrafa, bebem 2 copos, mas no fundo vai dar tudo ao mesmo. Desculpem o termo alagado. Ricardo, não, do Benfica, queres saber do Benfica alguma coisa mais? Não, continuando um bocadinho essa tua conversa, que é extremamente importante, e conhecendo tu o teu cliente tão bem como conheces, e pela presença, e bom,
sou amigo da tua família também há muito tempo, e sempre vi a presença contínua no espaço, no dia-a-dia da operação. Isso é fundamental, obviamente, porque te dá esse conhecimento que inclusivamente estavas a dizer, do teu cliente, do teu público. Isso faz também com que tu tenhas que ter essa responsabilidade quase, eu diria, e agora uma pergunta até um bocadinho fora da curva, mas em primeiro lugar, tens noção de quantos rótulos tens em casa? Não necessariamente só de vinho, ou quantos produtos tens em casa diferentes, diria, no setor das bebidas, porque na ementa já falaste que é bastante vasta. E depois também sentir mesmo, já que és tão próximo do teu cliente e da tua equipe, sentir o que é que mudou, porque a diferença às vezes dos anos e da restauração não está só no público, está também no quem está por trás, nas equipas. O que é que mudou de facto nos últimos anos? Portanto, é uma pergunta dupla, também na restauração. A nível de rótulos, não te sei precisar quanto tenho, sei que temos muitos rótulos, bastantes mesmo, sei que os nossos vinhos estão marcados de uma forma honesta, sei que vendemos muitos vinhos mais baratos que em algumas garrafeiras, e isso dá também ao público para poder beber vinho. Outra coisa, acho que há muita gente a falar de vinho que não percebe absolutamente nada de vinho, e hoje em dia vê-se montes de canções em restaurantes nível alto, que eu às vezes digo assim, epá, há aqui qualquer coisa que não bate bem, lá está, reorganizar o setor. Um sommelier é uma pessoa importantíssima na nossa área, mas o meu maior sommelier, por exemplo, respondendo a isso, é o cliente. Porque o vinho pode ser muito bom para mim, pode ser muito bom para o sommelier, mas depois na mesa o cliente, não lhe diz nada. E o que é que eu faço muitas vezes no meu negócio? Mando vir, não conheço o produto, mando vir 18 garrafas, dou a conhecer aos clientes, os clientes dizem, é bom. Para mim o bom não é satisfatório. Isto é muito bom, já começa a ser interessante. Quando ele diz que isto é mesmo muito bom, esse vinho entra diretamente na carta e, portanto, no fundo, não tem a ajuda de uma pessoa, tem a ajuda de todas as pessoas a definir qual é o produto que é importante para a nossa carta. É por aí, mas lá está, o falar de vinho, e devemos de falar de vinho. Hoje o vinho não é só o produto que lá está dentro, mas também é a história do vinho, saber como é que ele começou, por onde começou, quem foi a pessoa que lançou, quem é o enólogo, qual é a graduação alcoólica, tudo isso é muito importante e portanto a história tem que ser bem contada e tem que quem a conta tem que saber bem aquilo que está a dizer também. Obrigado, Pedro. Lançando agora, ou passando a bola, neste caso agora, já que estamos a falar do Benfica e da bela classificação, passando aqui para o Ricardo, uma pergunta que me veio agora, não sei se é despropositada ou não, mas quem é que é responsável por promover, seja o vinho ou uma bebida, e criar esse storytelling? Porque é engraçado, o Pedro agora estava a falar de uma coisa, porque quando se está com o cliente, existe quase um papel do empregado ou do sommelier de vender aquele produto, neste caso o vinho, ou até mesmo quando se vai a um bar de vender um cocktail. Como é que se forma as equipas para estarem lá e de quem é que é essa responsabilidade? É do distribuidor? É de quem está no dia-a-dia? É de todos? O ideal é que todos trabalhem nessa direção com os guidelines pensados anteriormente. Como é que se faz isso? Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite, à família. A responsabilidade é de todos nós que estamos no setor, temos de ter a responsabilidade de criar mais valor e criar os momentos de consumo. Obviamente que os donos das marcas criam a sua marca. Se há um momento de consumo de um gin, ele tem que tentar que seja o dele, mas começa desde o bar ou do restaurante, que tem um espaço, ao distribuidor, que tenta ajudar ou arranjar soluções para que esteja alguém, um prescritor das bebidas no espaço, e passar isso também para os donos das marcas e quais são as necessidades que os espaços tenham. Não é? E somos todos responsáveis para que isto ande. Vivemos todos disto, gostamos todos disto, portanto temos que lutar todos por isso. Ok. Eu quando perguntei ao Pedro no on-trade o que é que sofria mais, agora no off-trade,
O que é que anda a sofrer mais? A minha experiência no off-trade é pouca. A Solvel é uma empresa de distribuição de bebidas na área de Lisboa, muito focada na Horeca. Temos pouca coisa no off-trade, é irrelevante praticamente a experiência, mas é um mercado completamente diferente. A pouca experiência que temos é um mercado que se porta de uma forma completamente diferente. Há bocado, como o João Mourão dizia bem, o caso do Casal Garcia dos Frutis na Horeca ainda não existe, mas que pode ser uma boa solução, acho eu uma boa solução no off-trade, por exemplo, porta-se bem, e eu acho uma boa solução para a Horeca e a coquetelaria já pronta, que há já muitos coquetéis prontos, há alguns RTDs prontos para colocar, que pode ser em on-trade. É importante por alguns fatores. Se eu tiver alguém a servir um morrito, por exemplo, no espaço, ele não vai sempre ficar igual. Primeiro, não é sempre a mesma pessoa a fazê-lo. Segundo, às vezes nós também não estamos sempre com o mesmo amor no mesmo sítio. Se eu colocar algo que seja feito em ambiente controlado, eu vou dar também ao cliente sempre o mesmo estilo de experiência. E um dia pode ser bom e outro dia pode não ser. E isso pode ser bom. No caso do Casal Garcia dos Frutos, se ele tem tanto sucesso no off-trade, se calhar em Sunsets seria uma boa opção. Um momento com pouco álcool, se com pouco álcool se calhar até bebo uma ou duas, estou mais à vontade, e isso também cria riqueza a todos nós, ao espaço e por aí fora. São mercados muito diferentes, mas têm... Tu acabas por conseguir com as sangrias exatamente essa consistência que tu dizes. Sim, mas acaba por entrar no on-trade muito disso. Mas continua a ser um As aromatizadas ainda é um mercado que está a crescer muito e que terá que percorrer o seu caminho. Isso concordo profundamente contigo. Nós temos uma experiência de RTD já prontos, em que começámos com o off-trade e hoje em dia já representa no on-trade uma fatia engraçada. Um pouco de eu trazer um pouco a parte do off-trade que você perguntou. Na minha visão, acho que no curtíssimo prazo, acho que onde o off-trade sofre mais é o que a gente chama de down-trading. Então, é uma movimentação do shopper, do comprador de off-trade mais para marcas mais acessíveis, o que obviamente não ajuda, né, a indústria de uma forma geral e muito menos, né, o alto custo que a gente não fala varejistas em português, é retalistas. Os retalistas têm, que é muito alto sempre, né? Então há uma questão de downtrade que é uma preocupação muito grande. Ao mesmo tempo, sempre há uma tendência quando o mercado de consumo sofre com poder de compra, com, né, variações de inflação, do retalhista se preocupar mais com aquilo que traz para dentro da loja dele o seu comprador, que normalmente são as categorias tradicionais, né, de frutas, verduras, pão, carne, e muitas vezes deixar um pouco aquilo que é o mundo dos espirituosos, por exemplo, um pouco de lado. Ao mesmo tempo, eu acho que o maior desafio que a gente tem eu sempre faço esse exercício mental, se você fechar o olho e pensar nas prateleiras de espirituosos num off-trade há 20 anos, é basicamente a mesma que a gente tem hoje, né? Tem pouca informação ao consumidor, tem pouca navegação para esse consumidor entender qual é a diferença entre os preços diferentes, se é um white spirit, se é um brown spirit, a quantidade de álcool que tem em cada tipo de bebida, tem pouca navegação, então não ajuda também a esse consumidor a se interessar um pouco mais. E eu sempre faço o paralelo com a indústria de produtos pessoais. Os produtos pessoais no passado, num supermercado tradicional, tinha o básico, e aí eles começaram a entender que o consumidor esperava uma experiência melhor em produtos pessoais e começaram a criar os conceitos de store in store, né? Hoje em dia você tem, dependendo do tamanho do supermercado, você tem exposições de produtos pessoais melhores do que você vê em lojas que são especializadas nisso, ou até mesmo em farmácias. Eu acho que aí está uma oportunidade para a gente como indústria de começar a mover mais em pensar em como ajudar esse consumidor a achar as nossas categorias um pouco mais interessantes. E para terminar, Ricardo, já todos nós acabamos por também, ou todos vocês, por falar naquilo que acreditavam que está, ou que vai acontecer, ou que já está a acontecer como tendência de crescimento, mas de facto, quem é que lidera a próxima fase de crescimento, Ricardo? Em categoria? Sim. Eu acho que é quem inovar mais.
As categorias que inovarem mais vão sempre estar à frente e liderar isso. E temos, como falámos aqui no caso dos vinhos dos Casais Garcias, como falámos nos gins, em terem inovado com aromas, com infusões, com outros tipos de produtos, trazendo um storytelling à volta das marcas e trazendo valor comportado às marcas, porque esta história das vodkas ou dos gins, se o produto é mais caro, é melhor, é verdade, mas as pessoas também bebem muito por status, porque as coisas funcionam, a garrafa em cima da mesa, é um momento de consumo completamente diferente do dia, um solar dos presuntos é um momento completamente diferente do dia, se for de um sol a partir da meia-noite, que será completamente diferente o tipo de consumo. Ok, adequando a cada fase, a cada lugar, a cada momento. Muito obrigado a todos por terem dado início aqui às nossas conversas no Algarve Trade Experience e seguimos e que seja um dia muito feliz para todos. Obrigado. Obrigada a todos. Vamos já passar para a próxima, que já estamos com algum atraso, mas não queria deixar de agradecer ao Ricardo pela forma tão individualizada como ele fez as questões a cada um dos intervenientes, todos eles a atuar em áreas diferentes e, em conclusão, eu diria que foi um painel incrível, principalmente porque vem desmistificar aquilo que é o alarmismo. Na verdade, existem novas categorias, existem novas tendências, novas modas e não quer dizer que isto altere radicalmente aquilo que é o consumo. Existe com certeza uma maior preocupação ou uma maior procura por produtos mais bem feitos, qualidade, foi tão discutido aqui, mas na verdade um bom vinho é um bom vinho. As outras coisas serão as outras coisas e todas estas novas categorias que não podemos de todo deixar de parte, mas vem enriquecer a nossa oferta e as experiências que podemos oferecer a todos os nossos clientes. Obrigada a todos, tiveram todos um contributo muito interessante e era isto que nós queríamos e por isso a Garrafeira Soares, equipa e família, estamos todos muito felizes e mais uma vez todos de parabéns pelas excelentes intervenções. Obrigada.